Farmário o quê, moço? Pelo amor de farmário, é isso aqui, ó. Isso aqui que é farmário. Seu canil já sendo pronto, entendeu? Berçário sendo pronto, o seu carro na garagem, o seu terreno murado, ó, bonitão. Isso aqui, ó. Isso aqui é Farmaura. Você tem uma motozona pra você dar um rolê final de semana. Você tem uns cachorros top pra você passear final de semana. A galera olhar assim e falar assim, pô, o cara da hora, o cara é brabo. Não é não, coroa? Fala aí. Agora o negócio de Farmaura, 5 serve. Já tá falando agora aí? De Farmaura? Os meninos velhos, os caras já velhos, de 20 e tantos anos, 30 anos. É Farmaura, 5 serve, eu tava por cima da orelha. Mas rapaz, é brincadeira um negócio desse. Isso aqui que é Farmaura, meu irmão. Isso aqui que é Farmaura, entendeu? Você ter seu canil, você ter seus cachorros top, genética top, entendeu? Cuidar das suas paradas. Isso aqui que é Farmaura. Você passar na rua, a galera falou, brabo, aquele cara ali, brabo. Se joga mesmo na vida, mete marcha e não tá nem aí. Isso aí que é Farmaura, né? Fique sério, não tapa por cima da boca, rapaz.